E aí, pessoal, de volta. Agora a gente vai falar do transporte. Que é cobrado? Sim, tem bastante questão de transporte para estatuto da pessoa idosa. Artigo 39, aos maiores de 65 anos, fica assegurada, presta atenção, aqui especifica a idade, que não é para todas as pessoas idosas, não. Aqui é a partir dos 65 anos. Para essas pessoas, fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos. Preste bem atenção nesses detalhes que são importantíssimos para a sua prova. Exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, nós estamos falando do serviço de transporte urbano e semi-urbano, que seria em região metropolitana, por exemplo, em que atende-se alguma região ao redor da cidade ali. Portanto, para esse transporte coletivo, a partir de 65 anos, é importante sempre lembrar disso, não é idoso, tem que marcar essa idade, que fica garantida essa gratuidade, tá bom? Fica claro isso. Isso é para transporte coletivo, urbano e semi-urbano. Parágrafo 1º. Para ter acesso a essa gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça a prova da sua idade. Aqui não fala qualquer documento pessoal com foto, essa coisa, mas subentende-se que, para comprovar de fato, o ideal é que seja, o ideal, ouça bem o que eu estou dizendo, que sejam com foto. Mas aqui diz que a pessoa não precisa ter carteirinha, nada disso. Tem alguns serviços nesse sentido, mas que obrigatório mesmo é que ela apresente qualquer documento pessoal que prova a idade que ela tem, que obrigatoriamente tem que ser 65 para cima. Nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10%. Esses números são importantes, tá, gente? Então, 10% dos assentos são para essas pessoas com 65 anos ou mais. Tá? E eles devem ser devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas. Olha só, para não cair em pegadinha de prova. Reservado, a plaquinha que tem que estar nesses bancos, em 10% dos bancos, são reservado preferencialmente para pessoas idosas. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que pode sim outra pessoa sentar nesse banco. Como assim? Pode sim outra pessoa que não seja idosa sentar nesse banco. Desde que, obviamente, não tenha nenhum idoso ali de pé. Claro. Preferencialmente significa isso, que a preferência é deles. Mas não há uma proibição que a pessoa menos de 65 anos possa usá-lo. Não tem nenhuma pessoa idosa Tem 10%. Vamos colocar 40 bancos. 4 tem ali plaquinha, 10%, né? Tem ali a plaquinha de reservado preferencialmente para pessoa idosa. Só tem uma pessoa idosa no ônibus. Uma pessoa, aí vai ficar 3 de pé lá, porque não pode sentar no banco. Não, ele pode sim, porque só tem uma pessoa idosa. Chegou, entrou uma pessoa idosa, uma dessas pessoas vai ter que sair do banco. Quem? Aí a lei não define. Uma tem que sair, tá bom? Chegou mais 3 pessoas idosas, os 3 que estavam sentados nesse banco terão que sair, porque ele está reservado preferencialmente para as pessoas idosas. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte coletivo do caput desse artigo. Uma coisa que é importante vocês saberem sobre direitos, isso vale para todos os regramentos, é o seguinte: existem direitos constitucionais que, a partir do momento que estão claros nesse texto constitucional, nenhuma legislação abaixo pode tirar esse direito, diminuir esse direito, pode ampliar. Aí é que está a questão. Quando não está na Constituição, mas está numa lei, nenhuma norma infralegal pode tirar esse direito, pode sim ampliar. Uma lei nacional vale mais do que uma estadual. Então, a lei nacional, se está na lei nacional dando um direito, a lei estadual não pode suprimir esse direito, pode ampliar. Então, lembre-se disso. Nenhuma lei menor pode tirar direitos da qual direitos que uma lei maior tenha assegurado. Simples assim, tá bom? Aí, neste caso do parágrafo aqui, terceiro,
está dizendo o seguinte, que as pessoas entre 60, na lei maior diz que a partir de 65 anos, todos têm direito ao transporte urbano coletivo, com um percentual de 10% da... Tem direito à gratuidade, todos a partir de 65 anos, e com direito a 10% dos bancos com a plaquinha escrito reservado preferencialmente para pessoas idosas. Show de bola. Só que alguns municípios, leis locais, podem, a critério deles, dar esse direito para pessoas até 60 anos. Aí fica a critério da lei local, tá bom? Não é uma obrigatoriedade, mas não há um impedimento também. Quer dar direito à pessoa? Que dê, sem problema nenhum, isso é ótimo, tá bom? Continuamos aqui, então, agora para o artigo 40. O sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nesse sistema, termos da legislação específica. Presta atenção, aquilo que eu falei antes vale para transporte urbano e semi-urbano. Agora, essas linhas de ônibus interestaduais, a regra já é outra. Tá bom? Tem lei específica, tem decreto, tá vendo? O 5.934, só que a gente não precisa aprofundar nele, não para esse estudo. Vamos ao que essa lei diz. Para esse transporte interestadual, nós temos a reserva de 2 vagas gratuitas. Aqui já não fala percentual, não. Aqui fala 2 vagas gratuitas. 2 por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, essas 2 vagas gratuitas por ônibus, elas estão reservadas não é só questão de idade, não. Elas estão reservadas para pessoas idosas que recebam igual ou menos que 2 salários mínimos. Portanto, no transporte coletivo urbano, é para todas as pessoas idosas, independente, ela pode ser bilionária, ela pode andar nos ônibus urbanos gratuitamente. Agora, nos interestaduais, esses que pegam rodovias aí, não. Aí já não é assim. Primeiro que o percentual. Lá todos têm direito à gratuidade. Todos acima de 65 anos. Aqui nos interestaduais, já diz o seguinte, pessoas idosas, ou seja, não fala a idade, tá vendo? Se não fala a idade, é a partir de 60 anos. Para todas as pessoas idosas, tem que ficar atento a 2 regras para viajar de graça nesses ônibus interestaduais. Primeiro, só tem 2 vagas em cada veículo. E essas 2 vagas só serão para pessoas idosas com renda abaixo, igual ou menor que 2 salários mínimos. Então, se você tem 60 anos, 70 anos, não importa, mas tem uma renda superior a 2 salários mínimos, você não tem direito à gratuidade em ônibus em ônibus interestaduais, tá bom? E a quantidade de vaga é isso aí que você viu, só 2. Só que tem um benefício aqui no inciso 2. Desconto de 50% no mínimo, ou seja, as empresas têm que dar pelo menos 50% de desconto no valor das passagens para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Uma coisa que você precisa levar para a sua prova. Recebe mais de 2 salários mínimos? Então, não tem direito à gratuidade ou mesmo a desconto para viagem interestadual. Simples assim. Nas viagens interestaduais, um dos critérios para gratuidade ou desconto é receber menos de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, na verdade, ou menos, tá bom? Recebeu 2 salários mínimos certinho, tem direito. Menos do que isso, tem direito também. R$1 a mais do que 2 salários mínimos, já não tem direito nem a gratuidade e nem a desconto. Isso vale, como eu disse, para transporte interestadual. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2. Então, como que vai ser feita essas 2 vagas? Chegaram 3 pessoas, professor, como é que vai ser? Vai para quem? Vai ser critério de idade? Aí fica de acordo com cada localidade, aos órgãos competentes, CONATRAN, CONTRAN, sei lá qual. Não interessa. Esses critérios não caem na prova. É assegurada a reserva para as pessoas idosas, no termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Fiquem atentos.
públicos e privados. 5% dessas vagas tem que ser reservado para pessoas idosas. Tá? Deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade à pessoa idosa. E outra coisa, essas vagas não podem ser lá no fundo do estacionamento, não. Vamos imaginar um supermercado, um hipermercado grandão. Aí ele tem que destinar, se tem lá 100 vagas, 5 vagas, que é 5% de 100, né? Tem que ser para pessoas idosas. E essas vagas podem estar lá no cantinho do estacionamento? Não, elas vão estar próximo ali da entrada do hipermercado, por exemplo. Tá? Elas têm que garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. Serão assegurados esses números, gente. Se vocês não notar, talvez esqueçam, embolem. É bom notar, tá bom? Número cai em prova. São asseguradas a prioridade e a segurança da pessoa idosa nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Gente, prioridade e segurança. Tem que ser garantido para essas pessoas embarcarem e desembarcarem de ônibus, por exemplo, aquelas escadas altas, tudo isso tem que ser feito. Então, se tiver um cobrador que dê atenção especial para essa pessoa, para que ela não sofra nenhum acidente. Isso aí é fácil também, a gente sabe que na prova a gente não erra. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas de proteção. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Medidas de proteção, quais são? Vamos descobrir quais são. Vamos destacar aqui. 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, sempre que os direitos reconhecidos por lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Portanto, se há uma ação da sociedade, negligência com pessoas idosas, ou omissão, a pessoa está vendo, a sociedade está vendo que um idoso está sofrendo lá abuso, está situação de rua, tudo de ruim está acontecendo com ele, ele não faz nada, e o Estado também está vendo que tem pessoas assim nessa situação de vulnerabilidade, não faz nada, não tem vagas para atender essas pessoas do sistema de saúde, tudo isso, aí cabe medidas de proteção. Outra situação que exige medida de proteção por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, em razão de sua condição pessoal. Aí tudo isso requer medidas de proteção. Agora vamos falar um pouquinho das medidas específicas. Quais são essas medidas de proteção? As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nessa lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, que são essas aqui, ó. Ação ou omissão da sociedade, por falta, omissão, abuso da família, curador, entidade, ação em razão da sua condição pessoal. Essas medidas de proteção, qualquer uma dessas situações, o Ministério Público ou mesmo o Poder Judiciário, geralmente a gente provoca o Ministério Público e ele o Poder Judiciário. A requerimento daquele poderá, é isso que eu disse, tá vendo? O Ministério Público faz o requerimento ao Poder Judiciário e poderá este determinar, entre outras, não só, tá, gente, mas entre outras, as seguintes medidas. Quais são essas medidas protetivas, então? Vamos lá. Primeiro, encaminhamento à família curador mediante termo de responsabilidade. Então, tá vendo que a família está violando os direitos do idoso? Aí faz um termo de responsabilidade para ver se aquela situação ela é resolvida. Outra medida também que pode ser feita é orientação, apoio, acompanhamento temporário, requisição para trabalho de sua saúde, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Essa pessoa não pode ser negligenciada com problema de saúde, né? Outra possibilidade, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, a própria pessoa idosa ou a pessoa de sua convivência que lhe causa perturbação. Então, a pessoa idosa tem problema de dependência química, seja alcoólatra ou seja viciada em outra... Com dependência em outra droga, lícita ou ilícita, não interessa, geralmente ilícita, que é o que causa mais dano, essa pessoa, tanto a pessoa idosa quanto alguém da família que esteja lhe causando perturbação,
pode ser incluída em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento. Tá? Outra situação, no último caso também, abrigo entidade e abrigo temporário. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento à pessoa idosa. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. São linhas de ação então, a política presta atenção, de atendimento à pessoa idosa, ela será feita em todas as esferas governamentais e não governamentais, tá? Ou seja, toda a sociedade está envolvida na proteção da pessoa idosa. Isso em âmbito federal, estadual, distrital e municipal. São linhas de ação da política de atendimento. Vamos a essas linhas de ação. Políticas sociais básicas. Aí está prevista nessa lei. Não interessa que a gente não precisa saber disso aqui, porque não está no nosso concurso. Políticas e programas de assistência. Então, você precisa saber que políticas sociais básicas é uma linha de ação, política de atendimento à pessoa idosa. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Então, a assistência social também, em caráter supletivo, não de molinho, não é caráter completivo, não. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então, nós temos esses serviços especiais para prevenção e atendimento a essas vítimas, tá? A gente primeiro previne, mas quando já há a situação, a gente já atende imediatamente essas vítimas de negligência. Que são vítimas de negligência? São pessoas que são pessoas idosas que a família não cuida delas, deixa elas sem higiene, sem alimentação adequada, sem tudo isso. Maus tratos, a gente já sabe o que é exploração, a gente fala, né? Tem exploração financeira, tem todo tipo de exploração. A pessoa idosa, abuso, crueldade, opressão. Gente, isso existe muito mais do que vocês possam imaginar. Serviços de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonadas em hospitais, instituições de longa permanência. Se você chegou e abandonou uma pessoa idosa num asilo distante, e a pessoa idosa nem tem condições nenhuma, então tem serviço sim que busca a identificação e localização desses parentes ou responsáveis, tá? Aí aquela pessoa que estava responsável ali vai responder, óbvio, criminalmente por aquele abandono, e demais familiares serão contactados para tentar levar essa pessoa para o seio da família. Porque, como você já sabe, a priorização é que seja cuidada na família. Proteção jurídico-social por entidades de defesa de direitos das pessoas idosas. Então, tem essa proteção jurídico-social. Mobilização da opinião pública no sentido da participação de diversos segmentos da sociedade no atendimento à pessoa idosa. Vamos falar um pouquinho, não muito, das entidades de atendimento à pessoa idosa. Estamos aqui já no artigo 48 e a gente vai explorar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, então, artigo 48. A chance de cair na prova, eu acredito, pessoal, que essa parte é menor. Mas nosso concurso eu não posso também, o AFGV cobrou, né? Vamos lá, vamos falar, mas não vamos aprofundar tanto, porque aí, assim, já está um pouco além daquilo que a gente imagina. A gente pode errar, claro, que caia na prova. Mas por isso que eu vou abordar. As entidades de atendimento serão responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme lei e tal. Aqui está dizendo que elas são responsáveis pela manutenção dessas unidades. Elas não podem existir contando com dinheiro estatal, a não ser que ela seja mantida já exclusivamente por dinheiro estatal. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante os órgãos competentes de vigilância sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento observados os seguintes requisitos. Todas as entidades, vamos resumir aqui para asilo, são entidades governamentais ou não de assistência à pessoa idosa, aí tem asilo e tem outras também, não é só asilo não, mas tem os asilos. Elas têm
que ter perante o Conselho Municipal, se não tiver o Conselho Municipal estadual e federal, isso aqui, ó, ela tem que ter essa inscrição dos seus programas. Tudo que ela trabalha, ela precisa deixar isso claro perante esses órgãos, tá? Que cuidam das pessoas idosas. E elas têm que obedecer tais requisitos. Vamos a eles. Primeiro, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Então, se tiver um asilo, toda vez que eu falar asilo, entenda-se, é só para questões didáticas. São entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa, tá bom? Tem que ter instalações físicas em condições adequadas, gente. Tá? Higiene, salubridade, segurança. Tem que apresentar objetivos estatutários, ou seja, tem que ter um estatuto com objetivos, plano de trabalho compatível com os princípios dessa lei. Tem que estar regularmente constituída, não é só abrir e começar a receber gente. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes, ou seja, quem é dirigente que faz parte dessas instituições, dessas ONGs, dessas entidades, tem que ter o nome limpo, tem que ter os antecedentes criminais ali bem bonitinhos, sem ficha suja, de acordo com a lei específica. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Quais são os princípios dos asilos? Vou falar desse jeito para facilitar o estudo. Preservação dos vínculos familiares. Não pode isolar as pessoas idosas dos seus familiares, claro. Atendimento personalizado e em pequenos grupos, de acordo com a necessidade e com a possibilidade. Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Observância dos direitos e garantias das pessoas idosas. Preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Tá? Tudo isso aqui são princípios dessas casas lares. Tá? Entidades, vamos falar assim, desses asilos, dessas entidades com programas de institucionalização de longa permanência. Tá bom? Em resumo, asilos. Simples assim. Então, são princípios que precisam ser adotados. Repito, preservação dos vínculos familiares, atendimento personalizado e em pequenos grupos, manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior, participação da pessoa idosa em atividades comunitárias de caráter interno e externo, ou seja, não pode isolar as pessoas idosas, nem da família, nem da sociedade, observância dos direitos e garantias das pessoas idosas, preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Tudo isso é princípio, tá? Dessas entidades. Parágrafo único. O dirigente da instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá, civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Então, ela pode sofrer sanções administrativas, de acordo com o que ela fizer de errado com as pessoas, e ainda, dependendo do nível de erro, vamos colocar assim, ela pode responder tanto na esfera civil quanto criminal pelos atos que ela comete, tá bom? Então, dirigente de instituição prestadora de atendimento, dirigente de asilo, tem que ter idoneidade por isso, porque caso não cumpra o que a lei manda, caso desrespeite os direitos da pessoa idosa, ela vai responder nas esferas civil e criminal, e ainda na administrativa. Constitui obrigações dessas entidades. Primeiro, que lá o que nós falamos até agora foram os princípios. Agora nós estamos falando das obrigações das entidades. Celebrar contrato escrito, foi o que nós dissemos lá atrás, que tem que ter contrato, tá? De prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso. Se ela for cobrar, tem que estar especificado os preços para esse atendimento. Não só os preços, tá, gente? Tem que estar também escrito especificamente o tipo de atendimento, tá? As obrigações das entidades prestadoras, tudo isso tem que estar previsto no contrato. O contrato é obrigatório existir. A cobrança é que não é obrigatória. Aí, se ela acontecer, já tem que estar escrito também o preço, os preços cobrados.
Observar os direitos e as garantias que são de que são titulares as pessoas idosas. Então, todos os direitos e garantias que essas pessoas têm que ser garantidos, têm que ser preservados enquanto ela estiver nessa instituição. Essa instituição tem a obrigação também de fornecer vestuário adequado, se for pública, alimentação. Se ela for pública, tem que fornecer vestuário adequado, tá bom? Vestuário, então, obrigatório e adequado se ela for pública. E alimentação suficiente para toda, né? Se é pública ou privada, não interessa. Se ela for privada, então, ela não é obrigada a fornecer vestuário adequado, não. Então, aqui não está dizendo que é obrigado. Aqui está dizendo que se for pública, tem que fornecer. Agora, se for privada, não. Porque dá a entender que, se ela é privada, a pessoa tem condição de pagar. Se tem condição de pagar, tem condição também de fornecer o vestuário de acordo com a necessidade do interno, da pessoa que está ali internada. Internada não é a palavra, né, gente? Que está ali abrigada. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, aí vale para todas, é obrigação de todas. Oferecer atendimento personalizado, obrigação de todas. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares, então ela busca esse contato com a família. Oferecer acomodações apropriadas. Isso aqui, gente, quando fala diligenciar, é ir na casa da família, caso a família não para de visitar a pessoa. Oferecer acomodações apropriadas para o recebimento de visitas, certo? Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade da pessoa idosa. Promover, na verdade, atividades educacionais, esportivas, culturais de lazer. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de pessoa idosa com doenças infecto-contagiosas. Tudo isso aqui é obrigação das entidades. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não estiverem na forma da lei. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas. Atenção, fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas. Então, se estão recebendo ali dinheiro ou qualquer outra coisa das pessoas idosas, tem que dar esses comprovantes de depósito aqui, tá? Bens móveis, nesse caso, a gente reconhece como móveis, né? Eletrodoméstico, e vai. Essa redação foi dada por essa lei 14.423, que fez uma ampla reforma do Estatuto da Pessoa Idosa. Manter arquivo de anotações no qual constem data e circunstâncias do atendimento da pessoa idosa, responsável, parentes, endereço, idade, relação de seus pertences, assim como o valor de contribuições, suas alterações, se houver demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Então, esses arquivos de anotações precisam ser mantidos de forma individual. Todo mundo que está ali abrigado naquela casa precisa ter essas anotações. E nela tem que conter tudo isso, o nome da pessoa, do responsável, dos parentes, os endereços, a cidade, a relação de seus pertences, tudo, bem como o valor de contribuições que elas fazem, essas instituições, suas alterações, se houver mudança nesse valor, tá? E demais dados, todos os outros dados para identificação e também a individualização do atendimento a essas pessoas. Comunicar, outra obrigação das entidades, comunicar ao Ministério Público para providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. O familiar abandonou o idoso, lá não visita e não dá nenhuma assistência material, nada, aí comunica-se ao Ministério Público. Manter no quadro de pessoal, profissionais com formação específica. Então tem que ter pessoas com formação correta específica. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita. Bom? Estamos agora. Essa parte final da fiscalização é bem específica. A gente não vai tratar nesse momento. Havendo uma necessidade, a gente trata no momento posterior. Tá bom? Próxima aula a gente vai ter bastante questões. E aí a gente volta para finalizar o estudo da
do Estatuto da Pessoa Idosa. Um grande abraço e até a próxima!